verdade, nós podemos começar, e talvez devemos começar, pelo zero. Porque tem gente que diz que zero não é número. O zero não é um número. O zero, ele simboliza o todo. O zero simboliza a fonte. E só depois, só a partir da fonte, sem a qual nada mais poderia existir, eu não estaria aqui falando e você não estaria aí assistindo esse vídeo. Só a partir da fonte é que tem início a experiência, a vivência, a exploração de todas as possibilidades. E é aí que então começa a definição dos números, né? A partir da própria criação. Então o 1 simboliza o princípio. O 1 simboliza, num termo mais amplo, relacionando-se isso com as cartas do tarô, o 1 é o cavaleiro, o 1 é o mago, né? E representa aquela pessoa que está no início da sua jornada. Uma pessoa ainda sem conhecimento, uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa sem nenhuma noção de decência, uma pessoa que, por outro lado, é um trator, é um tanque de guerra, certo? Que encara qualquer coisa. Ele encara 10 leões de uma vez e luta até o fim, né? Então é uma pessoa que está disposta a vencer, custe o que custar. E isso significa, se tiver que passar por cima do mundo, ele vai passar por cima do mundo. Ele não tem amor, ele não tem nenhuma sensibilidade, é aquele ser primitivo, tá? Aquele ser que só pensa nele e naquilo que ele quer. Esse é o 1. Esse é o significado do número 1. É aquela pessoa batalhadora que vive o seu sonho, vive o seu ideal e faz tudo para conseguir realizar, e geralmente realiza, tá? Mas é uma pessoa que tem que se tomar cuidado, porque ele não é digno de confiança, ele só tem interesse pessoal, certo? Por quê? Porque é uma pessoa ignorante ainda, uma pessoa destituída de qualquer tipo de sentimento, é um primitivo, certo? Muito bem. Bom, quando esse ser evolui um pouco, ele começa a perceber que ele sozinho não se basta. Ok? Se tiver mais alguém com ele, as coisas podem se tornar mais fáceis. Ele já começa a perceber que ele só não é o dono do mundo, não é o todo-poderoso, e que pode ter mais alguém com quem compartilhar a sua vida e com quem construir alguma coisa. E aí vem o 2. O 2 representa a sacerdotisa e é a carta do conhecimento, a carta do aprendizado, do início do aprendizado. É a carta que o ser começa a despertar para um conhecimento e uma parceria. Começa a entender que existe um outro. E esse outro precisa, de alguma forma, ser considerado, embora ainda ele não consiga lidar muito bem com isso, mas é algo que já começa a mexer com essa consciência, tá? Então o 2 representa o início do conhecimento, representa não como a sacerdotisa escondesse o conhecimento, porque na verdade a sacerdotisa ainda não tem o conhecimento, o princípio da jornada, estamos no princípio do caminho. Então não há um conhecimento, existe um princípio de conhecimento, né? Bom, esses dois se percebem que, estando juntos, eles podem criar algo, eles podem gerar alguma coisa, eles podem realizar alguma coisa. E aí vem o 3, a carta que simboliza a realização, tá? A imperatriz simboliza aquela geração de alguma coisa. Ela é a carta e é o número que gera, que começa a construir alguma coisa.
tá? Então esses dois perceberam que juntos podem realizar melhor e mais do que sozinhos. Então, ainda não é matéria, ainda não tem dimensão. Por quê? Porque 3 é um triângulo, e um triângulo é um plano, e um plano não tem profundidade, ele não é concreto, ele ainda é projeto, certo? Ele ainda é um projeto. Então 3, a carta da realização, é aquilo que vai se construir, mas ainda não está materializado. Para materializar, então, o número 4. O número 4 é a concretitude, é a solidificação, é a construção, é a materialização de alguma coisa. O 4 é o quadrado, mas já é um cubo. É como se fosse a base de uma pirâmide. A base da pirâmide é quadrada, mas ela tem largura, altura e profundidade. Um 3, que é um plano, não tem profundidade. Ele tem largura e altura, mas não tem profundidade. Ele é um plano, certo? Como se fosse uma folha de papel. Embora a folha de papel tenha dimensão, mas vamos simbolizar apenas uma folha de papel. É lisa, certo? Ela não tem altura. Já uma pirâmide tem altura. Então, a base, né, quadrada, ela dá a consistência de matéria para aquilo que está se construindo dentro dessa jornada. Então, é o ser que começa a perceber que ele pode construir coisas, ele pode materializar coisas, certo? A partir dessa compreensão de que juntos conseguem realizar e em seguida ao projeto concretizar aquilo, materializar aquilo, tornar aquilo material, tornar aquilo perceptível em nível material. Esse é o 4. É o imperador, mas ainda é rígido, ainda é duro, ainda é muito insensível. Lembre-se, isso é a jornada do desenvolvimento humano. Então, se você assimilar sempre cada número desse a um estágio, né, dessa história, dessa aventura, você vai entender facilmente como que tudo vai progredindo até chegar ao ponto que a gente vai comentar. Bom, esse 4, a materialização, ele permite então que você tenha objetos, que você tenha negócio, você tenha, enfim, o que você queira concretizar. É o estágio do 4. Muito bem, esse ser, quando ele chega nesse estágio do 4, ele começa a se dar conta de que ele só não é suficiente, ele não é capaz de alcançar níveis maiores, porque ele começa a perceber que existe algo que está além dele. Ele não tem a capacidade de ultrapassar determinados limites. A matéria, ela está subordinada a determinadas condições que muitas vezes, por mais que a pessoa, por mais que aquele gigante, né, troglodita, aquele trator, fizesse tudo que ele quisesse fazer e tudo que ele pudesse fazer, ele ainda consegue perceber que quando chega a um nível de evolução no 4, que existe algo que está além dele, existe algo que ele não consegue superar, ele não consegue transpor, porque não é dentro da sua capacidade, ele não tem como ir além. Então, quando se começa a perceber que existe algo além de nós, existe algo superior a nós, que está acima de nós e de todas as nossas capacidades. Esse estágio, né, dá margem ao 5, que é a mudança, que é a carta que representa o Hierofante, que alguns entendem como Papa.
O Hierofante é o início da jornada e não tem nada a ver com religião. Nada. Ele mostra Papa como se algo fosse relacionado à religião. E não tem nada a ver com religião. Tá? O Hierofante é aquele ser que começa a se dar conta de que se ele se ligar, se ele sintonizar esse outro aspecto da vida que está além da dimensão material, as coisas podem ficar um pouco mais fáceis, práticas e compreensíveis, porque ele não vai conseguir ter explicações além da sua capacidade. Então, goste ou não, ele vai ter que admitir que existe uma força, um poder, uma inteligência que está acima de tudo isso. E existem razões para tudo, mas razões que ele não consegue compreender. Esse é o 5, é a mudança da fase bruta para a fase que começa a se espiritualizar, que começa a se sensibilizar. Ok? A partir do 5, nós temos o 6. O 6 é a carta da harmonia. É o número do início do desenvolvimento da fraternidade. Alguns atribuem ao amor, mas o amor está muito longe de qualquer coisa desse tipo, porque amor, ele é incondicional. Ah, não, mas amor não precisa ser incondicional. Se não for incondicional, não é amor. Porque amor traduz imediatamente incondicionalidade. Não existe amor sem incondicionalidade. As pessoas confundem amor com desejo, com tesão, com necessidade, com apego, com carência, com um monte de coisa. Isso não é amor. Amor é algo tão sublime que por si só é incondicional. É algo que não tem nenhuma forma de julgamento, nenhuma forma de aprisionamento, nenhuma forma de questionamento. Amor é incondicional por si só. Se não for, não é amor. Se não for incondicional, não é amor. Ok? Então, o 6 é o início da fraternidade, é o início da empatia, é o início da compreensão de que o outro também tem seus direitos, de que o outro também merece respeito, de que o outro também merece consideração, assim como nós, assim como eu, você, assim como nós. Então, é algo que começa a se perceber que é necessário emoções mais superiores para se ter uma vida mais harmônica. Então passamos para o estágio 7. O 7, simbolizado pelo carro ou a carruagem, ele simboliza a nós mesmos. O carro é o nosso corpo, a carruagem é o nosso corpo. O condutor da carruagem é o nosso eu, é a nossa consciência, é a nossa mente humana. Os cavalos representam as nossas emoções. Sempre existe um cavalo branco e um cavalo preto, ou seja, emoções positivas e negativas. O 7, ele nos mostra um caminho. Ele sempre nos diz, existe um caminho. Nós precisamos entender qual é esse caminho, nós precisamos perceber qual é esse caminho. Mas nós só vamos perceber esse caminho quando nós ouvirmos a voz interior. Quando o nosso eu superior conseguir falar mais alto do que a mente física. E nós sempre estamos questionando tudo isso. É quando nós recebemos uma intuição, que é o nosso eu superior que está nos passando, e nós discutimos, por quê? Mas eu não quero fazer isso. Nós achamos que sabemos porque sabemos que devemos ou não fazer. E aí discutimos com a intuição, discutimos com o nosso eu superior. Então a condução do nosso carro, do nosso corpo, está intimamente ligada à capacidade de ouvir a voz interior, que nunca vai nos enganar, que nunca erra, porque o nosso eu sabe exatamente aquilo que nós precisamos e aquilo que é o melhor e aquilo que é o ideal para ser feito naquele momento. Então, o 7 é esse carro em que, como se alega, como se atribui também, o início da espiritualidade é o início do processo
de interação com o eu superior, ou seja, com o nosso lado real, com o nosso lado verdadeiro, com a nossa essência. É a percepção de que nós somos mais do que esse corpo físico. Mas as emoções, que são os cavalos, eles puxam um para cada lado e nos levam muitas vezes aos precipícios ou aos caminhos difíceis da vida. Faz parte do aprendizado. Lembra aquele troglodita que começou e nessa primeira jornada está chegando ao ponto de entender que existe um lado espiritual da vida, que existe uma essência, tá, que é ele na sua natureza verdadeira, ainda é muito chucro, tanto quanto quase os cavalos, ok? Então é algo que faz parte da natureza, faz parte desse desenvolvimento. É por isso que nós vivemos N vidas para aprender e corrigir muitas coisas, certo? Muito bem. Do 7 nós passamos para o 8, a carta da justiça. Bom, eu acabei de falar que nós vivemos para corrigir coisas. E a justiça significa isso. Nada fica impune. Nada. Absolutamente nada. A justiça é cega. Não a justiça do homem. A justiça do homem é completamente falha. Totalmente personalística, totalmente exclusivista. Então, a justiça da criação é cega, no sentido de não há perdão, entre aspas, tá, para os nossos erros. Por quê? Porque nós somos uma manifestação, um desdobramento, uma expressão da inteligência criadora, vivendo experiências que ela quer viver. Nós somos a própria fonte, vestidos com essa roupa e condicionados a essa consciência humana, física, acreditando que somos nós. Mas isso faz parte, porque a fonte quer exatamente isso. Ela quer viver todas as experiências como se não fosse ela. Mas que através de cada um de nós, ela aprende tudo o que ela quer. Você pode imaginar, pá, mas a fonte, Deus, já sabe tudo. Se soubesse, não estaria fazendo isso. Não precisaria fazer isso. Então não sabe tudo. Sabe cada vez mais. E continuará a explorar possibilidades infinitamente. Esse é o próprio estado da inteligência criadora. Cada vez mais buscar conhecimento, cada vez mais. Então a justiça, ela não falha de forma nenhuma. Por que não falha? Pelo seguinte, quando esse projeto, essa aventura espiritual foi iniciada, quando a fonte se projetou, se desdobrando infinitamente para viver essa experiência, ela criou uma regra, ela criou uma lei. Dentro do plano da fonte, dentro do universo, do mundo, do ambiente da fonte, que ninguém sabe, ninguém entende, é complicadíssimo entender que nós somos uma consciência e que usamos um corpo. Mas quando morremos não temos mais corpo, mas continuamos existindo, tendo a consciência, sabendo tudo, conhecendo tudo. Então nós somos exatamente isso, aquilo que sempre existiu e vai continuar existindo, a nossa consciência eterna, que é o nosso lado espiritual. A fonte, quando faz isso, ela faz exatamente com esse objetivo, descobrir, conhecer, aprender sobre tudo, materialmente falando. Porque espiritualmente falando, ela não precisa. Ela sabe tudo. Mas materialmente falando, ela não sabia nada. Por isso, criado foi esse universo. Ela criou esse universo. A partir do seu próprio pensamento, a partir da sua própria intenção, quando se manifesta materialmente, dá início a um espaço que no momento aquele era insignificante, como diz a física quântica, um ponto no tamanho de uma cabeça de alfinete carregado de energia. A energia era informação. Toda a informação estava ali, porque a fonte já sabia tudo o que ela queria fazer. Para dar lugar a uma manifestação personalizada dela mesma. Nós.
tá? Então, quando você começa isso, a fonte sabe. Vou fazer tudo quanto é tipo de besteira, porque não sei, vou errar. Mas vou errar porque quero aprender. Só que tem uma regra. No meu mundo, no meu universo, tudo é perfeito. Tudo é equilíbrio, tudo é harmonia absoluta. Nesse universo, que é um universo de livre-arbítrio e um universo de experiência, vai ser uma zona. Certo? Por quê? Porque nós vamos começar tudo do zero. Eu vou ter que aprender tudo através de cada experiência e vou cometer todos os erros possíveis. Porém, sempre que uma parte minha ferir a harmonia, o equilíbrio, enfim, o direito de qualquer sistema, essa parte minha vai ter que corrigir isso. Simples assim. Por quê? Para que esse projeto tenha significado, tenha razão e seja inteligente. Ah, cometeu erro, matou, roubou, pintou e bordou? Tudo bem, deixa para lá, é só uma experiência. Não. A experiência é iniciar, aprender sobre tudo, aperfeiçoar-se o suficiente para voltar para a fonte. Esse é o projeto. Essa é a jornada do ser humano. É essa jornada. Nada mais e nada menos. Então, quando você comete um erro, entre aspas, tá? A ignorância ainda é grande e então faz coisas que não devia fazer e fere o equilíbrio, a harmonia de qualquer outro sistema, seja uma outra pessoa, seja o reino animal, seja o reino mineral, vegetal, enfim. Quando você fere esse equilíbrio, quando você quebra esse equilíbrio que já faz parte da própria natureza da fisicalidade, você vai ter que arrumar. E por isso, então, as reencarnações, porque aquilo que ficou pendente, aquilo que precisa ser arrumado, Quantas vezes tiver que encarnar, vai encarnar, até aprender e arrumar o que deve ser arrumado. Sabe aquela história quando você encontra pessoas que dizem, meu Deus, parece que eu já te conheço de outras vidas? Exatamente, você já conhece, alguma coisa já aconteceu, e na maioria das vezes não foi coisa boa. A maioria das vezes foi coisa ruim. Foi coisa que gerou problema, desequilíbrio e tudo mais. Só que quando a gente está aqui, a gente não lembra disso. E não lembrar faz parte de facilitar o processo da correção. Porque se você lembrar, você não vai corrigir. Imagina você se dar de cara com alguém que você matou, ou que matou você, ou que te prejudicou, que te roubou, e você saber que é aquela pessoa. Ou você vai querer matar, ou você vai querer fugir para nunca mais ver. Não vai adiantar nada. Então o esquecimento é justamente para impedir que se evite a possibilidade da correção que está ali sendo disponibilizada. Certo? Então essa é a carta 8, esse é o número 8. O 8 é a justiça, é o cumprimento da justiça, doa quem doer. Não importa. Pode, quem quiser fazer o que for hoje. As pessoas que estão fazendo as coisas que não devem, elas não têm noção disso. Não tem noção. Se você hoje olhar para um pobre coitado que está ali no sinal, morrendo de fome, imundo, pedindo uma esmola, e pudesse ver a história daquele ser, você diria, agora entendi. Aqui se faz, aqui se paga. Não é punição, não é karma, não é castigo, é autocorreção. Porque nós somos a própria fonte vivendo aqui. E nós, como fonte criadora, sabemos que tem que ser assim. Nós, como fonte criadora, criamos essa lei. E é por isso que existe a correção. Por isso existem as pessoas amorosas, as pessoas boas, as pessoas... E as outras que ainda estão patinando por aí e ainda tem muito que aprender. É por isso. Então quer dizer que a rainha da Inglaterra, na outra vida, ela foi santa. Não. Também existe o lado em que o ser é testado. Agora você vai para ser um político. Você tem a possibilidade de ajudar toda a tua comunidade, o teu país, ganhar teu dinheiro, fazer tudo o que você precisa fazer
dentro da correção, dentro da seriedade, dentro da honestidade. Mas se você não fizer isso, vai ter suas próprias consequências. Todos os políticos maravilhosos que acham que a vida está hoje sensacional para eles e eles estão felizes da vida. Espera a próxima encarnação. Espera a próxima encarnação. Não fica impune de forma nenhuma. Ok? A justiça da criação é cega. Ela não perdoa. Ou seja, nós, na nossa essência espiritual, sabemos que é assim. Então, o nosso espírito, quando vai colocar uma nova matéria para vivenciar, vai assumir uma outra existência, sabe? Bom, tem que corrigir isso, me encontrar com essa pessoa, com aquela, e tentar, pelo menos, melhorar as coisas. Nosso espírito sabe disso. Quando nós estamos do outro lado, nós sabemos, na hora de encarnar, o que é que nós vamos enfrentar na vida. E aceitamos. Concordamos, porque entendemos que aquilo é assim e precisa ser assim. Mas aqui a gente precisa esquecer. Muito bem. Passado esse nível 8, em que é preciso entender que a vida é assim, que existe lei, e não é lei humana, é lei da fonte criadora, tá? Nós passamos para o estágio 9. É o fim da jornada. Mas é o fim da primeira jornada, da primeira fase da jornada. O 9, o eremita, é aquele ser que aprendeu bastante coisa. Veja bem, ele começou lá no princípio 1, sendo um troglodita, e foi aprendendo, evoluindo, se modificando, se transformando, acumulando um conhecimento, que chegou ao 9. O 9, o eremita, ele é aquele ser que aprendeu muita coisa. Mas nessa primeira fase, ele ainda não é sábio. Ele tem conhecimento, mas ele não tem nada de sabedoria. Pode observar que na carta do tarô, o eremita, ele usa uma capa, tá? E ele tem uma lanterna, uma vela, um candeeiro, onde ele guarda, ele parece que tenta esconder, tenta proteger aquela luz. Luz simboliza conhecimento. A luz é o símbolo do conhecimento, assim como as trevas é o símbolo da ignorância. Então, por que ele esconde a luz? O que ele está tentando esconder? Ou ele está tentando proteger para não apagar a luz? Porque na ignorância dele, ele não entende ainda que conhecimento se compartilha, que conhecimento não se perde, conhecimento tem que passar adiante. E conhecimento, quanto mais você passa, mais você recebe. Mais você desenvolve a tua consciência holística, mais você desenvolve a tua consciência espiritual. Então não há por que esconder o conhecimento. Mas o eremita, ele ainda é ignorante, ele ainda acha que conhecimento ele vai perder. E se ele passar isso para alguém, o outro vai tirar alguma coisa dele ou ele vai ficar sem. O eremita ainda é muito ignorante. Então ele simboliza muitas vezes a pessoa pão duro, sovina, miserável, tá? Que é a pessoa que é fechada, que não divide nada. Não é um sábio. Pelo contrário, ele ainda é muito ignorante. Muito ignorante. Esse é o representante do número 9, que é o final dessa primeira jornada. Por que primeira jornada? Todas as vezes não é de 1 a 9. Mas na numerologia, quando você chega no 9, tá? Você vai recomeçar uma fase de conhecimento. Essa fase seria o 10, certo? No tarô é a roda. A roda por quê? Porque tudo gira e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. É reencarnação. Tá. Então, o 9, ele, para continuar a sua jornada, ele pode, então, se transformar no 10. Ele pode passar para o estágio 10. Tá? E o que o estágio 10 significa? Significa
o 1, aquele troglodita lá de trás, que viveu toda essa experiência, aprendeu tudo isso que ele aprendeu até o 9, mas agora ele está unido ao 0. E o que é o 0? A fonte. O espírito dele. Ok? Se ele está unido, depois de tudo que ele aprendeu, ao seu espírito, a sua caminhada agora será muito mais fácil. Será muito mais proveitosa, se ele souber aproveitar cada momento da sua nova existência. E assim continua. O 11, que é considerado um número mestre, por quê? Porque ele é um número mestre. O número mestre porque o 1 mais o 1 de um nível superior dá para essa pessoa a condição de perceber muito mais as coisas, de entender muito mais o outro ser, de ser muito mais solidário, muito mais receptivo às dificuldades, aos problemas, assim como às vantagens, tá? Nenhum político nosso é 11, de forma nenhuma, porque se fosse não fariam o que eles fazem. É simples. É simples. Então, essa é a jornada do ser humano. O tarô, na verdade, ele significa caminho real, a palavra tarô. Caminho real que é o caminho do guerreiro. É o caminho da realeza que nós somos diante dessa fonte criadora. Nós somos o ser real dessa inteligência que vive todas essas experiências. Então, por isso, o tarô significa caminho real. É a jornada, tá, do ser vivenciando todas essas fases e evoluindo cada vez mais. Eu espero ter ajudado, espero que isso possa contribuir da melhor forma possível para você entender um pouquinho mais como é que a nossa vida funciona. A gente vê num outro vídeo. Grato.